Eu, em todas as audiências que eu tive, desde lá de Campinas, depois Louveira, Valinhos, hoje Vinhedo, depois Jundiaí, tive em todas as audiências. Eu tenho falado muito da importância desse projeto, mas o França faz uma colocação inicial que deixa muito claro para todos aqui a importância da extensão dessa linha Jundiaí até Campinas, passando pelas cidades aqui da região. Eu vou mudar um pouco aqui o foco. Eu gostaria de falar para vocês um pouco da minha percepção do movimento. Eu estou impressionado, eu dizia agora há pouco, ali atrás para o Matias, o próprio França, eu estou impressionado com a participação e envolvimento das pessoas nesse movimento. Campinas, nós tivemos uma audiência com a Câmara quase lotada, tivemos uma audiência em Louveira, e a Câmara de Louveira é grande, e tinha lá umas 250 pessoas na Câmara de Louveira. Tivemos a audiência em Valinhos lotada a Câmara, e hoje aqui lotada novamente. Então, é um interesse muito grande pelo tema, muito grande, e não é comum. A gente faz debates aí de muitos temas aí, e a participação sempre tem uma certa dificuldade de envolvimento das pessoas. E aqui a gente vê uma Câmara lotada em todos os lugares que a gente foi. Eu dizia pro Matias agora há pouco que eu fui na televisão essa semana fazer um debate na TVB, que é a Record, né, que pega a região, e me perguntaram exatamente sobre esse projeto. Então eu falei do movimento que o sindicato está fazendo, essa participação maciça dos vereadores, de todos os partidos aqui da região, impressionante isso, as entidades também, o AB, as entidades estão participando aqui também, e eu fiquei meia hora no programa ao vivo, e saí de lá com um pacote desse tamanho de perguntas. 90% das perguntas é exatamente sobre a questão do trem. Impressionante o interesse, não só lá de Campinas, da região, mas de outras cidades que ligavam e perguntaram. Eu levei um pacote para casa de perguntas em relação a esse assunto. Então, é um assunto que envolve muito as pessoas. E esse envolvimento, na minha opinião, ele não é por saudosismo, por romantismo, essa coisa que a gente tem em relação ao trem. Afinal, a questão da ferrovia, ela tem a ver com a história da nossa região, com a história do nosso país, né? A história da indústria. A indústria nasce na nossa região a partir do sistema ferroviário, né? Eu estou vendo até, eu enxergo mal, mas é o Maurício que está lá no fundo, acabou de ser eleito presidente da Ciesp, tivemos lá na audiência, representa toda a indústria aqui da região, queria cumprimentá-lo, dizer da importância da sua presença aqui também, mas a indústria começou exatamente a partir do sistema ferroviário, do sistema da ferrovia que chegou aqui para o interior. Então, tem essa questão do saudosismo, todo mundo sabe disso, desse romantismo, né? essa coisa que a gente fala do trem, mas hoje o debate não é mais isso. O debate é necessidade. É uma questão de necessidade. Mobilidade urbana na nossa região, nessa macro metrópole, que pega a região metropolitana de São Paulo, a aglomeração urbana de Jundiaí e a região metropolitana de Campinas, esse conjunto, essa macro metrópole que a gente chama, que incorpora aí o grande desenvolvimento econômico do nosso estado e do país, concentra a grande maioria da população do estado de São Paulo e do Brasil, essa região tem uma dificuldade muito grande de mobilidade urbana. Eu vim agora pela Anhanguera e cheguei atrasado aqui para a audiência, porque a gente não anda mais. Tá tudo parado. Parece uma avenida local, uma cidade. Então, a questão da mobilidade urbana é muito séria. É um dos temas mais importantes hoje que a gente tem para discutir no nosso país. E outra coisa é a dependência de uma cidade em relação à outra. As pessoas moram numa cidade e trabalham na outra. Estudam na outra. É uma relação de dependência muito forte, né? Não tem mais o limite físico, né? Onde termina a minha cidade e onde começa a outra. É uma relação uma depende da outra, uma necessita da outra, né? Então, essa dependência faz com que, eu queria colocar, porque vocês prestaram atenção nisso que eu coloco agora, faz com que não tenha cidade mais importante que a outra. Hoje acabou essa história de uma cidade mais importante que a outra. Ela pode ter mais população, mais renda, mais tudo. Mas ela não é mais importante que a outra que está do lado, porque às vezes um manancial de água nasce aqui e abastece a cidade que está do lado, que é muito maior. Mas depende da preservação do manancial que está do lado de cá. Então as cidades todas têm que ser tratadas de forma igual. Do ponto de vista, claro, são diferentes nas suas características, mas iguais do ponto de vista da sua importância.
né? A gente fez esse debate na aglomeração urbana de Jundiaí. Nós criamos a aglomeração urbana, eu digo nós porque foi toda a sociedade, muitos deputados batalharam, Vanessa Adamo, o deputado Ari Fossen, que batalhou desde o início lá atrás com o projeto de lei, outros deputados, Beto Trico, outros deputados entraram nessa luta, eu vou esquecer aqui de algum deles com certeza, mas houve os vereadores todos, a Frente Parlamentar de Vereadores entrou no debate, e ali não tinha mais importante, o importante era fazer o planejamento regional. Então, é um movimento, voltando aqui ao nosso tema, é um movimento que está ganhando muita força. Nós temos aí, Ferroanel, voltou à discussão, projeto integrado do governo federal e governo estadual, importante, um projeto antigo que vinha sendo enrolado com a barriga, agora renasceu essa discussão do Ferroanel. O Expresso Jundiaí, colocado aqui pelo França, que pode, inclusive, fazer uma interligação com esse projeto que a gente discute aqui. Nós podemos ter uma ligação... Campinas, passa aqui pelas cidades, chega a Jundiaí, já liga com o trem expresso. Podemos pensar em alternativas, mas voltou essa discussão. Está muito adiantada a questão do expresso Jundiaí-São Paulo. A extensão até Sorocaba, a extensão até o Vale. Então, tem muitos projetos, além dos projetos dos trens turísticos na região. Então, voltou esse debate da questão do modal ferroviário. E voltou por necessidade. Ainda bem, né? Que é uma alternativa importante para a gente poder resolver os nossos problemas. E... para não me alongar muito, essa questão do planejamento também ganha força. Nós fizemos a remodelação na Assembleia Legislativa da região metropolitana de São Paulo, que era uma lei de 72, 73, era uma lei federal, foi criada por uma lei federal, foi completamente remodelada, um projeto do Executivo, do governador. A Assembleia votou unanimemente a reformulação da região metropolitana de São Paulo. Agora tem fundo, tem uma autarquia, tem possibilidade de ter projeto, tem um conselho de desenvolvimento, tem um conselho participativo. Então mudou completamente. Vai ser reformulada a região metropolitana de Campinas, com certeza, né? Eu fui secretário de obras de Campinas, eu vi a dificuldade que era, desde o início, fazer funcionar a região metropolitana. A aglomeração urbana é a primeira aglomeração urbana do estado de São Paulo e a segunda do Brasil, portanto é um novo instrumento de planejamento. Então a questão do planejamento voltou a pensar a cidade, organizar a cidade, para a gente não ter problemas no futuro, de mobilidade, de problemas ambientais, de problemas de toda a ordem. Então voltou a questão do planejamento também, eu falei isso até lá na Ciesp rapidamente na minha saudação, essa questão do planejamento. Então, planejamento e mobilidade urbana são dois temas que nós vamos ter que discutir muito, muito. E eu gosto muito desse projeto, desde o início. E cada vez eu estou me interessando mais por conta dessas questões que foram colocadas aqui muito bem pelo França. É mais econômico, inclusive para a cidade, sustentavelmente, ambientalmente mais sustentável, mais acessível para a população, não compete com o TAV, são dois projetos distintos, duas populações distintas, tem facilidade de instalação, porque tem o ramal aí. Agora a gente está recebendo aqui do Matias um breve estudo aqui da possibilidade de implantação real. Então, eu acredito muito nessa possibilidade. Tanto acredito que eu fiz no orçamento plurianual da Assembleia, é o orçamento que pensa o orçamento do Estado para os próximos 4 anos, né? Os vereadores sabem bem disso. Eu coloquei uma emenda, apresentei uma emenda para a instalação desse projeto. Já coloquei lá, claramente, a emenda para a gente instalar esse projeto. Porque daí, o que acontece? Quando chegar o orçamento no final do ano, o orçamento do ano que vem, já dá, se passar a minha emenda, já dá para a gente começar a alocar recursos. Porque daí não tem desculpa, né? Está previsto no orçamento, tem recurso, tem facilidade de instalação, vamos embora, né? Bota o trem nos trilhos. Então, eu acredito muito nessa possibilidade. Então, eu acho que, concluída essa fase de debate, de esclarecimento, de envolvimento, ela é importantíssima para a gente poder ter essa força. Eu até sugeri para o França, mas aí eu acho que o movimento é que tem que decidir. A gente pode fazer uma atividade na Assembleia, por exemplo, envolvendo os deputados da Frente Parlamentar de Logística e Transportes, que eu coordeno. Tem muitos deputados interessados. Os deputados que já participaram das audiências, no caso do Cauê Macris, deputado Gerson Bittencourt, outros deputados da região também, o Guilherme Campos, em Campinas, deputado federal, o deputado Ari Fosse de Jundiaí participa. Então, a gente tem um conjunto de deputados que vão entrar na briga, né? E a gente reunir esses deputados, fazer um grande evento na Assembleia, uma possibilidade, uma sugestão, em que a gente possa ter
todos os vereadores da região, os prefeitos, os deputados, pode ser pela comissão de esportes, para ficar muito oficial também, e a gente tem ali um fechamento desse processo para chegar até o governador, e aí, está aqui, é um desejo de toda uma região, um desejo que independe de partido, independe de qualquer coisa, é um desejo de solucionar um problema que está aí pendente, e eu acho que seria uma grande conquista para todos nós. Então, eu acredito nesse projeto, estou lutando para isso, vou continuar batalhando, e parabenizo mesmo o sindicato por esse movimento, e esses vereadores que, olha, toda a audiência pública eles estão presentes, participam, eu não vou nominar aqui, mas estão todas as reuniões e estão ajudando a gente nesse projeto. Então, eu acho que dá para a gente conseguir esse objetivo. Uma das perguntas que a gente faz, que tem em audiência é, mas será que vai dar mesmo? Olha, pelo que eu estou sentindo aqui, o movimento é muito forte. E é a luta que faz a gente conquistar ou não os nossos objetivos. Se vai conquistar, só o tempo vai dizer. Mas se a gente não lutar, não vamos conquistar nada. Então, é isso, rapidamente. Eu queria só, depois, deixar registrado que eu participei de todas as audiências completamente, mas hoje eu tinha um compromisso, eu consegui segurar um pouco lá, daqui a pouquinho eu vou ter que me ausentar, uma pena, mas eu fiz questão de estar aqui pela importância desse movimento. Então é isso, obrigado. Gostaríamos também de registrar e agradecer a presença do vereador Antônio Marcos de Oliveira, Marquinhos Deca, da Câmara Municipal de Louveira, o Antônio Osmar Pacheco, presidente do Rotary Clube de Vinhedo, João Cândido dos Santos, diretor social do AEVI, Rogério Alves dos Santos, assessor técnico do gabinete do Gerson Bittencourt,